Bom dia família, tudo bem? Eu sou o Felipe. Nesse vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre a CNX, SNX na verdade, está bem interessante. Fiz algumas análises, mandei um trade lá bem interessante. Então eu quero fazer o recap, o racional aqui da operação aqui com vocês, entendeu? O porquê que deu um short. Mas antes, se você não é inscrito, curta, compartilha, comenta. E também essa semana eu vou fazer 3 dias de conteúdo fodástico lá no meu Telegram, tá? Vou estar mandando o link lá. Então se você não está no canal Telegram, entra lá. Eu sempre posto análise, bastante conteúdo em relação a Smart Money. Então bora pro vídeo, bora sem enrolação. Vamos entender aqui o conceito, né? O porquê que deu uma venda. Vamos entender primeiro a minha narrativa, né? Qual que é a narrativa do preço? Bom, eu estou trabalhando desse topo mais alto e dentro desse fundo mais baixo, né? O preço ele perdeu esse fundo, então tudo que acontece nesse meio termo a gente acredita que seja um movimento de correção, um movimento de pullback, tá? Essa é a minha estrutura dentro desse topo e dentro desse fundo. Mas sempre quando eu também estou trabalhando dentro desse movimento, eu tenho uma contraestrutura, tá? Eu estou trabalhando de um time maior da macro tendência H4 diário dentro desse fundo e dentro desse topo, tá bom? O preço acabou visitando essa máxima, mas não rompeu, tá? Então, vou estar trabalhando dentro desse fundo, dentro desse topo. O preço ele pode muito bem dar uma pernada e buscar de novo essa máxima, né? Mas aí a gente vai trabalhando na micro. Bom, vamos trabalhar com a informação que a gente tem aqui. A gente já sabe que aqui mudou o caráter, tá? Num time maior, ou seja, mano, é venda, né? Logo, não sei se você já viu alguns vídeos anteriores, quando você está no meio da tendência, você vê um pavio, a gente considera esse cara um pullback escondido, que a gente chama, né? Um pullback escondido. Se você for num time menor, por exemplo, M15, né? M30, aqui vai ser uma ordem block, tá? Num time menor, tá? Aqui vai ser uma ordem block num time menor, ou seja, olha, puta paviozão, né? Ou seja, o último candle de alta antes de um movimento de baixa, né? E foi esse cara que impulsionou quebrando o último fundo. Então ele essa região de supply, essa região de oferta se torna válida, beleza? Tá? Sabendo disso, o que a gente espera? Bom, o que eu gosto bastante? Liquidez. Mano, você vê topos iguais, fundos iguais, você tem uma região de OB, mano, isso acontece muito. O preço vai, estopa, pega aquela região paulada para baixo, né? Mas vamos entender a minha narrativa aqui no presente. Olha só. Bom, isso aconteceu ontem, praticamente aqui 9 horas da manhã, o preço buscando essa máxima aqui. Você percebe que você tem liquidez para trás, ó, tá vendo? Topos iguais, né? Fundos iguais, perdão, tá? Fundos iguais, você tinha uma linha de tendência, então aqui também é liquidez, né? Quem está comprando está com os stops nessa região e você tem aquela zona lá. E você tem o que aqui? Liquidez também, tá? Você tem o que? Topos iguais. Então o preço, ele armou até um choque aqui, né? Armou um choque, fez um break e buscou essa zona. Beleza, você já sabe que aqui é a sua zona de POI, sua zona de ponto de interesse. Aqui, tá? POI, ponto de interesse. Aqui de H4, né? Num time maior. Então você sabe que o preço ele pode sentir uma reação, né? De venda quando chegasse nessa zona. Porque dificilmente ele ia conseguir romper para cima, porque você tinha liquidez, ele bateu 2 vezes essa zona e foi testar de novo, né? Às vezes acontece do preço ele mitiga só essa zona e cai, né? Mas às vezes ele vem e preenche pelo menos 50% desses contratos que estão pendentes em abertos aqui para cair, né? Porém, a gente vai filtrar isso num time menor, tá? Agora a gente está no M15, a gente já sabe que ali tem sim uma pressão de venda, mas só que a gente precisa da confirmação. Tem pessoas que são mais agressivas, já deixam a ordem ali, né? Mas deixam a ordem já com stop atrás da ordem block com o intuito de buscar o último fundo, né? Ou uma liquidez lá para trás. Bom, só que para a gente confirmar, a gente precisa também de um choque, ou seja, o que seria o choque ali? A gente precisa que o preço ele quebre fundo, ele faça isso num time menor em M1, venha, visite uma ordem block ali em M1, M2 para continuar o flow. Ou seja, ele já perdeu o fundo, né? Porque teoricamente o que a gente entende? Os fundos na tendência, eles não são quebrados, eles são fracos, eles são apenas catalisadores de pullback, né? Para buscar mitigar uma ordem block e seguir o flow, né? Porque eles são teoricamente fracos, porque
Por que ele é fraco? Porque ele não teve o objetivo e o papel dele, a missão dele de romper fundo. Então ele se torna alvo, ele tende a ser levado. Beleza? Então por isso que numa tendência de baixa, os fundos eles são rompidos, né? E os topos eles são protegidos. Beleza? Bom, o que a gente já vê aqui? Olha só que da hora, mano. Putz, eu amo Price Action, análise técnica. Agora vamos entender. Ctrl C e Ctrl V. Tá? Aqui você já tem a perca de um fundo, né? O preço foi, perdeu o fundo e você tinha muita liquidez para baixo, né? Sabendo disso que o nosso objetivo é no fundo e na liquidez, tá? E olha só, esse cara aqui em M3 ou em M1, você pode reparar que, lembra que eu acabei de explicar para você também o pavio? O pavio é uma ordem block de um time menor. Aqui você tem uma região que o preço ele não mitigou em M1, né? Dentro desse POI de 2 horas, né? 2, 4 horas. Então aqui você tem uma OB, né, que não foi mitigado, o preço não chegou nessa região, né? Aqui até você tem uma zona de flip, que não é o intuito dessa aula, tá? Mas você tem uma região que o preço ele não mitigou, né? Então aqui você tem um trade super congruente, né? Ó, o stop praticamente ali de quase um pouco menos de 0,5%, ó. Se fosse pegar aqui nessa região, ó, praticamente de 1%, onde seria o seu alvo? Mano, seria lá na liquidez, né? Seria na liquidez, um trade praticamente de 1 para 6, né? Ou até mesmo procurar uma liquidez mais aí embaixo, né? Aí seria um para 12, olha só, né? Mas você tem um trade congruente. Então sempre quando você tem um trade, às vezes o trade ele vai ao seu favor, por exemplo, 1 para 3, 1 para 4, você faz parcial e já faz break-even, né? Você já traz o seu stop loss para o ponto de entrada, você não perde mais dinheiro, a operação está protegida. Porque o Smart Money te possibilita isso, fazer um trade com risco-retorno muito congruente, muito favorável. Às vezes, por mais que você tome loss, um trade que você faça bem feito, bem cirúrgico, 1 para 5, 1 para 10, acaba superando todo o loss que você já perdeu. Aí sim a conta acaba fechando positivo no final do mês. Então, é sempre procurar trades com risco-retorno de 1 para 4 no mínimo, né? 1 para 5, né? Às vezes você pega trades até mais. Belezinha, essa era a minha narrativa. E olha só o que aconteceu, o preço foi lá, mitigou exatamente essa zona, mano, paulada para baixo. Esse trade foi fantástico, foi bonito. Vários trades eu mando assim lá no canal Telegram, lá no grupo VIP. Então entra no canal Telegram se você não tá lá, para mais análise também, se caso você tenha interesse de entrar no meu grupo VIP, tem mais informações lá. Mas olha o meu objetivo, foi exatamente na liquidez. O que aconteceu com o preço? Paulada para baixo. Tá? E aí você vai fazendo, por isso que eu falo, porque o preço ele pode buscar uma liquidez muito mais lá embaixo, ó. Porra, mano, olha isso. Praticamente tudo, a minha narrativa foi exatamente isso, ó. 1 para 12, velho. Agora você tem, agora você está trabalhando dentro desse fundo, agora seria uma outra análise, mas agora aqui, ó, eu tô pensando mais em compra, porque fez um choque, né? Ah, mas você tem liquidez pro fundo, tá, mas só que esse fundo já quebrou esse topo, então já mudou o caráter aqui, pô. Tá ligado? Agora já mudou o caráter aqui, né? Então, se você está pensando numa compra, você procura algo abaixo de 50%, né? Então, se a gente pegar a nossa FIBO aqui, vamos ver se tem, ó, tá exatamente uma zona de FIBO. Teoricamente, esse fundo ele se torna protegido, se torna forte, né? Porque ele teve o papel, a missão dele de romper topo, e ele fez isso, entende? Então, para você estar armando um choque aqui, talvez dê uma possível venda até talvez até aquele topo, né? Porque esse topo ele tem de ser elevado. Já fez um sweep, por mais que você tenha liquidez aqui mais para baixo, né? Esse fundo ele teoricamente ele é forte porque ele cumpriu a missão e o objetivo dele. Logo, né, a gente pode levar um trade até pelo menos 50% dessa pernada, dessa estrutura, porque eu tenho uma estrutura interna contra aqui, pelo menos até 50%, ou talvez até pagando para ver lá se ele vai até naquela liquidez externa até mais, tem liquidez lá mais para cima, um trade 1 para 20, mas seria muito abusado, mas nada impede do mercado fazer isso. Tá armando um choque, né? Mas você pode vir buscar essa liquidez do fundo. Porém, mais para baixo. Porém, no entanto, entretanto, a gente acredita que esse fundo ele é protegido porque ele cumpriu a missão dele, então ele não tende a ser levado teoricamente. Tá? Então, já que armou um choque aqui, opa, um change of character, ou seja, já superou essa máxima, a gente acredita que teremos uma possível compra. Você tem demanda e também embalo isso aqui. Então, o preço pode vir mitigar essa região, tá? 50%, pá, stop aqui embaixo, paga para ver, belezinha. Alvo lá no fechamento do dia ou na liquidez lá em cima, pelo menos nos 50% desse movimento aqui. Mas aqui seria uma região de flip, né? Então, aqui seria uma zona bem forte, mas praticamente um trade totalmente congruente, tá ligado? Tá?
Então só fazendo parciais, é assim que a gente procura operar, com trades com risco retorno positivo. Entendeu? Curtiu o racional da operação? Né? Entendeu a lógica, o por trás? Belezinha, isso é o mais importante. Operar para operar bem, que dinheiro ele é consequência. Curta, compartilha, comente. Se você gostou, assim você vai estar me ajudando e motivando a trazer cada vez mais conteúdos relevantes aqui no canal. Tamo junto, forte abraço, entra no canal Telegram e é nóis, até o próximo vídeo.